Oi pessoal, eu sou Edson Moraes, advogado especialista em direito condominial e hoje quero falar um pouco sobre locações por temporada. Você que mora em condomínio já até deve ter ouvido falar, né, sobre Airbnb, Booking, entre outras plataformas de locação por curta e curtíssima temporada. E normalmente tem se deparado com alguns problemas, né, dentro dos condomínios. Pode ter essa locação, não pode, é proibido, enfim. O que a gente pode entender sobre esse tipo de locação? Primeiro ponto que eu quero chamar a atenção, pessoal, é que é uma locação totalmente legal, considerada uma locação para residência temporária. A Lei 8.245 de 91, ela traz essa disposição. O que está acontecendo no judiciário é que os conflitos dentro dos condomínios com esse tipo de locação por curta e curtíssima temporada têm trazido inúmeros problemas, né? E a questão é, juridicamente, nós não temos nenhuma legislação específica para dizer se ela é permitida ou proibida, e a jurisprudência está muito pulverizada, a gente não tem uma jurisprudência pacificada com o entendimento de que é permitido fazer esse tipo de locação ou não é permitido. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês de algumas questões que normalmente a gente se depara dentro do condomínio. Você que já mora em condomínio, fique atento. Você que não mora, mas pretende morar, precisa saber de algumas questões importantes sobre esse tipo de locação. Primeiro ponto é, todo proprietário tem o direito de usar, gozar e dispor da sua unidade. Dentro disso, ele pode alugar sim, tá? A questão é que existem regras dentro do condomínio, na convenção, no regimento interno, que precisam ser observadas, independente do tipo de locação. Mas vamos falar um pouquinho sobre o que o judiciário tem entendido sobre essa polêmica. Primeiro, a locação ela é por temporada, curta, curtíssima, como hoje está sendo conhecida essas por plataformas, né, como Airbnb, Booking, entre outras. Então, assim, como juridicamente nós não temos uma legislação e nenhuma jurisprudência pacificada, a questão sempre é resolvida através dos entendimentos. Nós, no meio jurídico, trazemos alguns entendimentos, outros juristas têm outra linha de entendimento, mas enfim, o importante é que todo condomínio precisa resolver essa questão para evitar problemas, para trazer mais tranquilidade e segurança jurídica quando permite ou quando proíbe, enfim, mas vamos lá. O que tem acontecido? Nos condomínios onde essa prática é adotada, as pessoas que moram nesse condomínio ficam desconfortáveis, se sentem inseguras, enfim, uma série de coisas que eles colocam como empecilhos para esse tipo de locação por curta e curtíssima temporada poder ser feito dentro daquele condomínio. E tem razão, existem algumas questões que precisam ser observadas, como, primeiro, quais serão os procedimentos para fazer esse tipo de locação, como vai ser o controle desse tipo de locação, lembrando que assim, pessoal, a relação locatícia é entre proprietário e inquilino, locador e locatário. O condomínio não tem nenhuma ingerência e nenhuma participação nessa questão locatícia, tá? Mas é importante que sejam observadas as regras do condomínio. Disponibilização dos regramentos, né, o regimento interno, quais são as normas desse condomínio. O locador, o proprietário, precisa estar ciente das pessoas que estão entrando e saindo nesse condomínio para cumprir a questão da identificação na portaria, quando tiver veículo, a identificação do veículo, enfim. Então são regrinhas que cada condomínio tem a sua e deve ter, tá? Para garantir aí não só o controle, a segurança, mas o conforto dos moradores. E aqueles que optam por proibir essa prática precisam entender que também é possível essa proibição, né? A questão é que cada caso está sendo analisado pelos tribunais de uma maneira individual, tá? Então, assim, não é porque o condomínio vizinho pode fazer que eu também posso. Na verdade, a palavra não seria nem poder fazer, porque, como eu falei, a lei permite esse tipo de locação por temporada, né? A questão é que isso tem se tornado um hábito entre os investidores, principalmente, e as regras não estão sendo bem elaboradas e até descumpridas quando existem, tá? Então, cada caso no judiciário está sendo entendido de uma forma, tá? Eles estão sendo analisados, como eu falei, individualmente. Então vamos lá, se no seu condomínio existe essa prática da locação por curta e curtíssima temporada, o primeiro ponto que precisa ser observado é assim, quantas pessoas fazem esse tipo de locação? Tá? Por quê que eu estou falando isso? Porque na prática, gente,
Os empreendimentos hoje, é até bom vocês saberem que os empreendimentos hoje, eles já estão sendo projetados para esse tipo de atividade, que é a locação por curta e curtíssima temporada, tá? Mas falando daqueles mais antigos, dos condomínios mais conservadores, enfim, que pegaram essa onda de locação agora, tá? O que acontece? As pessoas estão tendo mais dificuldades de implementar regras. Por quê? Porque o perfil daquele condomínio já não atende os requisitos de segurança, não tem uma tecnologia aplicada na portaria, na entrada de veículos, enfim. Então, o primeiro ponto que precisa ser pensado eu preciso ter uma estrutura para que o meu condomínio ofereça segurança, conforto e tranquilidade para esse tipo de atividade. E aí entra no que eu falei. Tá, quantas pessoas fazem esse tipo de locação? No condomínio, o perfil é de investidor ou são de residentes fixos, né? São de proprietários que moram no apartamento. E isso é bastante importante a gente definir. Por quê? Porque aqueles empreendimentos onde predominantemente são de investidores, essa prática vai ser muito comum. E aí, para adotar uma proibição, para eu incluir uma proibição, eu vou falar daqui a pouco como que isso é feito, nos termos legais, para vocês entenderem, mas de uma maneira fácil, viu, pessoal? Não vou ser muito técnico aqui, não. É preciso saber, se eu tenho, né, uma maioria de investidores, dificilmente eu vou conseguir proibir essa prática, né? E ao contrário também vale. Se eu tenho uma maioria de moradores, dificilmente eu vou colocar a permissão desse tipo de locação, tá? Então, assim, para ficar bastante claro, tudo precisa passar por um devido processo. Tá? Seja de consulta dos moradores, de identificação de qual o perfil desses proprietários, se eles são investidores, se eles são moradores, tá? Para depois a gente passar aí para essa etapa de formalização de regras, permissão ou proibição. Como isso se dá na prática? É preciso que o síndico chame uma assembleia, é preciso que o assunto seja deliberado e explicado, né, juridicamente, como que funciona, né, a questão da lei permitir a locação por temporada e das decisões dos tribunais com base em algumas questões específicas de cada condomínio, dizendo que aquele condomínio pode proibir, sim, se isso for a vontade da maioria. E essa maioria não é metade mais um, tá? Essa maioria, tecnicamente agora falando, precisa ser de no mínimo 2/3 do total de condôminos. Por quê? Porque eu vou precisar alterar a convenção do condomínio. E para isso o Código Civil fala que eu preciso de um quórum específico de 2/3, tá? Do total de unidades que eu tenho nesse empreendimento. Dito isso, a pergunta que vem tá, mas se eu não tiver esse quórum, se eu não quiser aprovar com esse quórum, tá? Gente, isso é uma questão legal, é uma questão técnica, tá? Na prática, existem condomínios que fazem esse tipo de proibição ou de permissão sem obedecer o quórum específico, tá? Quais são os riscos disso? De uma impugnação desta Assembleia que definiu uma proibição ou uma autorização para locações de curta e curtíssima temporada. Tá? Então, aí isso entra numa outra questão. Por quê? Porque a formalidade não foi atendida, não foi cumprida. Então, tecnicamente, aquela deliberação, ela pode ser entendida como não válida. Tá? Por quê? Porque o condomínio entendeu, por exemplo, pela proibição. Eu quero proibir esse tipo de locação aqui. Juridicamente vai ser confrontado com as questões legais, que é a Lei 8.245 de 91, que fala sobre a alocação por temporada, e ela é específica, ela fala a residência temporária, tá? Então, o que os condomínios têm colocado e os tribunais, por incrível que pareça, têm entendido ser possível uma proibição. Que na convenção está descrito que aquele empreendimento ele tem finalidade exclusivamente residencial. Mas isso é um ponto importante que eu encontro até dificuldade até com outros advogados de entendimento. E, gente, aqui não estou falando do entendimento que é o certo, que é o errado. Entendimentos, né, são todos aqueles que são entendidos de acordo com a situação e com a base legal sobre aquele assunto. Tá? Por quê? Porque se não for entendimento, é uma lei, né? Ou uma jurisprudência. Então, uma jurisprudência pacificada, só para vocês entenderem, o entendimento dos tribunais pacificado, ou seja, unificado,
em um único sentido, ele tem uma força de lei, tá? Então aí a gente já não tem mais o problema de interpretação. Agora, quando não existe isso, como é o caso das locações por curta e curtíssima temporada, a gente precisa ir por entendimentos, né? E assim, os juízes, os desembargadores, os ministros, eles têm entendimentos diferentes. Então, você que quer proibir esse tipo de locação no seu condomínio, tem fundamentação e embasamento legal. Você que quer permitir esse tipo de locação, também tem fundamentação e embasamento legal, tá? Então o que a gente está trazendo aqui são curiosidades, são formas de você entender como isso funciona na prática e tecnicamente falando, juridicamente falando. Então vamos lá, se o seu condomínio lá, o seu síndico, ele quer levar para a assembleia, mas ele não vai ter o quórum de 2/3, ou seja, o condomínio por N razões não vai conseguir atingir esse quórum, e ele quer mesmo assim aprovar uma proibição para esse tipo de locação por curta e curtíssima temporada. Como eu falei anteriormente, essa proibição ela pode ser questionada judicialmente por aqueles que têm interesse em fazer esse tipo de locação. Tá? Primeiro porque, como eu falei, a questão legal, locação por temporada, ela é possível. E segundo, que assim, mesmo que tenha refletido uma vontade dos condôminos, não foi observado o quórum legal de 2/3 para inclusão na convenção. Por que eu falo isso? Porque a convenção é como se fosse a lei majoritária do condomínio. Hoje a gente não tem vara específica condominial, então assim, é o juiz de direito que vai julgar as causas que chegarem até ele, os desembargadores da mesma forma e ministros também, tá? Então assim, por não ter essa especialidade nas varas judiciais, a gente encontra uma certa dificuldade para tentar dizer o que a gente quer dizer, ou o que aquele condomínio anseia. E aí os juízes, normalmente, eles se baseiam pela convenção. O que está lá na convenção é o que ele vai determinar na decisão dele, tá? Na sentença dele, de acordo com cada assunto, tá? O que a gente está falando hoje é de locação por curta e curtíssima temporada, então ele vai ver o que está na convenção. Por isso a recomendação de fazer essa aprovação ou proibição deliberando-se em assembleia, com quórum específico de 2/3, e a inclusão dessa proibição, dessa permissão, na convenção de forma expressa, porque isso facilita, se amanhã ou depois tiver alguma ação judicial, do juiz entender que, assim, existe lá na convenção a vontade dos condôminos, é uma norma, como eu falei, é uma lei, né, majoritária dos condomínios, então ele vai seguir a decisão dele de acordo com aquilo que reflete legalmente e a vontade dos condôminos. Então, estando lá na convenção, quer dizer que teve 2/3, tá? Não estando na convenção, foi só uma decisão de assembleia e fica bastante frágil juridicamente de alguém impugnar, tá? Então, essa é a principal questão que tem que ser observada nesses casos de proibir ou autorizar esse tipo de atividade, locação de curta e curtíssima temporada. E para finalizar, pessoal, é uma dica. Você que mora em condomínio e essa atividade de locação de curta e curtíssima temporada é praticada no seu condomínio, precisa conversar com o síndico, tá? Para que essas questões que nós falamos durante todo o vídeo sejam observadas, regras, as normas da convenção, o regimento interno. Podem ser criadas regras específicas para esse tipo de locação, apresentação de contrato, entrega de chaves, cadastramento antecipado, enfim, são uma série de coisas que podem ser feitas para que se tornem mais seguras essas locações, porque dá para entender que assim, como é por curta e curtíssima temporada, a entrada e saída, né, o fluxo de pessoas e de veículos se tornam muito maiores, e aí as pessoas às vezes ficam desconfortáveis com isso, tá? Mas você que já mora em condomínio que essa prática feita, você precisa conversar com o síndico para entender melhor, tá? Se isso como eu falei, é predominantemente de proprietários ou de investidores, para você entender que assim, o mercado está mudando, o seu condomínio pode estar mudando também, e aí você toma uma decisão, permanecer nesse condomínio, mudar, enfim, ou conversar com o síndico para que a proibição, né, em tese seja adotada, tá? Isso de acordo com a vontade da coletividade, ok? Agora, você que está procurando um condomínio para morar, seja de casa, seja de apartamento, é interessante, antes de comprar, você entender aquele condomínio. Porque, como eu falei, os empreendimentos hoje, eles já estão sendo projetados e preparados para esse tipo de atividade. Então, se você não quer esse tipo de atividade no seu condomínio, pesquise antes de comprar, para você entender qual é o perfil, né, se existe essa prática e o número, né, de pessoas que fazem essa prática, para que você
não encontre problemas e se sinta mais confortável aí na decisão, na aquisição de uma unidade, seja de apartamento ou seja de casa. Beleza? Se você gostou desse vídeo, dessas dicas que foram dadas, essas questões que foram respondidas, deixe o seu like, coloque nos comentários lá o que você gostaria de saber sobre as locações de curta e curtíssima temporada ou qualquer outro assunto que você queira que a gente fale aqui nesse canal, tá bom? Obrigado mais uma vez pelo prestígio, por estar me acompanhando até agora e vamos pro próximo.